gente só sai da nossa casa, mesmo que o outro te diga que a sua casa não é segura, você só sai da sua casa quando você entende que, de fato, ali você não pode ficar mais por diferentes motivos, né? Que vão afetar a tua integridade e a integridade da sua família. Mas ao ir para o abrigo, né, geralmente isso acontece no, no, no tempo, né, de ocorrência do evento, por exemplo, de maneira rápida. Né? Então, geralmente o que a gente tem visto é que as equipes, como eu disse, dessas diferentes instituições, nunca estão suficientemente preparadas. Por quê? Porque a gestão de abrigos, assim como tantas outras, precisa ser planejada em um momento que antecede e muito o impacto do desastre. Né? O planejamento de abrigos é uma ação de prevenção e redução de risco. Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista e editora da revista Emergência, e este é o programa Emergência Entrevista, nosso bate-papo quinzenal com profissionais de emergência que fazem a diferença. E hoje a nossa conversa é com a psicóloga Daniela Lopes. A Dani é especialista e pesquisadora em gestão de riscos e desastres e defesa civil. É membro fundadora da Associação Brasileira de Redução de Riscos de Desastres e tenente-coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ela assina a coluna Psicologia nos Desastres desde 2020. Foi com ela que eu fiz a primeira live na época da Covid-19, quando o mundo todo estava apreensivo sobre a emergência biológica que se transformou na pior pandemia dos últimos anos. Hoje ela volta para falar sobre esse assunto e também de outros temas atuais, como a tragédia climática, e efeitos nos profissionais de emergência e na sociedade. Acompanhe a entrevista. Oi, Dani. Obrigada por ter aceito o convite para conversar mais uma vez. A gente conversa sempre, né? Estamos sempre conversando. Mas para essa segunda entrevista de vídeo, né, que a gente faz, obrigada mesmo por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Oi, Paula. Minha saudação a você e a todas as pessoas aí que nos assistem. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade do diálogo sobre um tema que, para mim, é tão caro e que eu entendo que é cada vez mais importante e mais urgente, principalmente considerando que a humanidade vai caminhando aí para um ponto de inflexão no que se refere mudanças climáticas. Então, falar sobre isso e sobre tudo que envolve, né, em especial do ponto de vista dos aspectos psicossociais, esse tema, para mim é sempre uma satisfação muito grande. E Dani, vamos começar conhecendo um pouco da Daniela Lopes. O que chamou a Daniela Lopes para a psicologia de emergência? Bom, Paula, falar sobre psicologia e emergência, para mim, é como falar da minha trajetória profissional, né, de todo o percurso que eu fiz desde a minha formatura. Né? Eu entrei como assistente social do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 1994, então, um ano depois da minha formatura, então, bem do início. E naquele momento, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, a minha atividade inicial foi a de implantar o Centro de Assistência Social na corporação, que não existia. Né? Não havia essa preocupação da atenção psicossocial com os militares da corporação. Isso aí já tem 30 anos. Naquele momento, com a implantação do Centro de Assistência, a minha atuação
profissional, como assistente social, estava muito focada na atenção aos militares, principalmente, que apresentavam sintomas em decorrência do uso abusivo de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, e algumas drogas ilícitas, e também o apoio a esses familiares. Além disso, havia uma demanda muito grande para a organização de benefícios que eram de direito desses militares, mas que nunca tinham sido organizados no formato de programa. Foi, nesse primeiro momento, então, um foco muito direto na atenção e garantia de direitos do ponto de vista, como eu disse, psicossocial a esses militares. Sem dúvida nenhuma, para mim, foi um marco, principalmente porque, como eu disse, não havia esse tipo de serviço, esse tipo de atenção nas instituições militares que prestavam serviços de socorro e emergência, né, no país inteiro. Então, Bombeiro do Distrito Federal foi, junto com São Paulo, muito pioneiro nessa área, exatamente. Então, eu atuei muito para este público, então, interno e seus familiares, durante 10 anos. Aí, em 2003, eu fui convidada para ir para a Secretaria Nacional hoje, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em 2003, quando eu ainda era estudante de psicologia. E o objetivo naquele momento era que eu organizasse a assistência humanitária para o país, né, a partir da Secretaria Nacional, então, a assistência humanitária em casos de desastres, principalmente organizar o acesso da população afetada por desastres a abrigamento, a acesso à alimentação, à proteção de maneira geral, que a gente ainda sabe hoje, né, o quanto é afetado. Isso todo o país. Só que isso para todo o país, o que não existia, né? Em 2003, a gente não via, na verdade, porque não existia, né, de maneira organizada, a oferta por parte do poder público, né, de maneira organizada, de recursos, né, desde o momento do impacto do desastre até para os momentos seguintes na reabilitação dos cenários, né? Então, a gente começou a organizar essa assistência humanitária, que foi a oferta das cestas de alimento, de colchões, de material de limpeza para que as pessoas pudessem voltar para casa. Então, a partir das necessidades e peculiaridades das diferentes regiões do país. O que foi um grande desafio também, né, considerando o tamanho do país e considerando as muitas diferenças que existem, né, nesse país. Eu me lembro que um dos grandes desafios naquela ocasião era que foi que eu me dei conta de, por exemplo, de que a cesta de alimento que a gente envia para o Rio Grande do Sul não pode ter os mesmos gêneros da cesta de alimento que a gente envia para o norte do país, né? Porque a cultura é diferente, os hábitos alimentares são diferentes, né? Então, e isso precisa ser considerado também quando você garante o acesso a esse tipo de direito, a esse tipo de assistência. E foi a partir dessa diversidade, né, dessas realidades afetadas por desastres, que eu comecei a me dar conta, ainda como estudante de psicologia, que para além da garantia de acesso dos direitos concretos, né, de alimentação, de abrigamento, de segurança, de saúde, existia um conteúdo de subjetividade que perpassa os cenários do desastre. Né? Existia, né, nos cenários pelos quais eu circulava, uma demanda para cuidado para além da garantia de acesso a esses direitos.
né? Eu me lembro que o primeiro grande desastre em que eu estive, em 2003, foi uma severa estiagem na região norte, na Amazônia, né? E que eu comecei a me dar conta que o evento climático, na verdade, alterava a forma de vida daquelas pessoas, de uma população ribeirinha, por exemplo, que vivia em função do rio e que ela tinha rotina em todos os sentidos, né, inclusive das suas relações sociais, alteradas em função daquele evento climático. Então, o fenômeno era muito mais complexo, né, do que do ponto de vista dos aspectos relacionados ao clima e dos aspectos relacionados ao acesso a esses recursos básicos, né? Dizia respeito à forma de vida daquelas comunidades que eram afetadas por determinado evento. Depois, o segundo grande evento que eu participei foi do furacão, o primeiro furacão que o pessoal fala, né, ainda hoje, o primeiro furacão brasileiro, que foi o furacão Catarina, né, vivido pelo estado de Santa Catarina, e que eu me lembro, para mim, pelo menos, ficou muito marcado, que foi a partir deste evento que o país começou a se dar conta de que era preciso ter informações sobre eventos climáticos para que fosse possível uma organização mais efetiva antes da ocorrência do evento. Né? Então, é possível saber o que vai acontecer, é possível, então, saber como se preparar, e aí melhor se proteger. Então, foi nessa ocasião, lá nos idos mais ou menos de 2004, que a gente começou a ouvir nos principais meios de comunicação alertas climáticos, né? Isso que a gente acha absolutamente natural hoje, né? De receber alerta, de ter o moço ou a moça do tempo nos principais telejornais falando sobre o clima das regiões, não era realidade, né? Isso não interessava a população há 20 anos atrás, né? E hoje é uma realidade que se faz presente no nosso cotidiano e que a gente nem imagina né? mais. É fundamental. É fundamental. Hoje, exatamente, Paulo, hoje é visto como fundamental, né? O que eu vejo como um avanço, né, no que diz respeito ao amadurecimento desta política pública de proteção e defesa civil, né, porque as pessoas elas estão requerendo este tipo de informação, né, não só do ponto de vista das instituições que estão diretamente ligadas a essa atenção e dos profissionais, mas a própria população, né, já tem requerido esse tipo de informação para que possa se proteger. Então, foi nesse contexto que eu fui aproximando o fazer tanto do serviço social como da psicologia com essa realidade de riscos e desastres, né? Fui identificando, e aí busquei também as instituições, em especial o sistema conselhos, né, tanto de serviço social como de psicologia, as categorias profissionais, para poder dizer, naquela época, de que existia, nesta política pública relacionada à emergência, uma área de atuação que era, e ainda, claro, cada vez mais, é muito fértil para a psicologia, né? E para o serviço social também, mas para o conhecimento da psicologia, tanto da psicologia ambiental, como da psicologia organizacional, da psicologia social e da psicologia clínica, que está muito afeto ao cuidado e ao sofrimento humano. Então, foi deste lugar que eu fiz a aproximação da psicologia com a realidade de emergência no país, né? Na época eu dizia, olha, nesta política pública existe lugar para atenção ao sofrimento humano. Se tem lugar para atenção ao sofrimento humano, tem lugar para psicologia e a gente precisa ocupar esse espaço, né? E vendo tanta e eu coisa. vejo... Sim, sim.
Desculpa, você estava concluindo. Não, e eu vejo que a gente, também do ponto de vista da psicologia, né, do serviço social, nesses últimos 22 anos aí, a gente tem também crescido, né? Hoje a gente já entende que essa é uma área de atuação da psicologia, né? Eu me lembro que nos primeiros eventos que eu fui, que eu me apresentava como psicóloga, a pergunta que eu via era, mas psicóloga aqui para quê? Né? A gente precisa de bombeiro, a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de geógrafo, mas a gente não precisa de psicólogo, né? E hoje já não é mais assim, né? A nossa presença é solicitada, né? E E a gente tem muito a oferecer. vendo tanta coisa que tu já presenciou, tantas coisas pesadas, tantas situações, cenários pesados, Dani, tu nunca deixaste de emergência, mas teve algum momento em que que tu pensou, passou pela tua cabeça, não, não consigo mais trabalhar nisso, então refletiu sobre um outro caminho? Paula, na verdade, não atuar nesta área absolutamente nunca passou pela minha cabeça, né? Talvez, como eu disse, como eu iniciei a minha vida profissional neste contexto, né? E eu tenho visto que a presença, né, dessa área de conhecimento se faz cada vez mais necessária. Nunca me ocorreu não atuar nesta área, né? Talvez porque a minha escolha profissional, tanto da assistência social como da psicologia, tem como foco as duas profissões, tem como foco transformar a realidade, né? A gente tem como foco como área de conhecimento, como ciência e profissão, ofertar conhecimento para que a gente possa fortalecer o protagonismo social e, a partir desse protagonismo social, a gente transformar os contextos, em especial aqueles onde existe sofrimento ou onde existe vulnerabilidade de acessos a direito. E eu tenho visto nesses 30 anos, né, que atuo na área de emergência, que garantir, né, que seja possível transformar estas realidades de riscos e desastres tem sido cada vez mais necessário. Então, nesse período, eu muitas vezes mudei, né, o meu espaço de atuação. Em alguns momentos eu estava na linha de frente, em alguns momentos eu já estive na área de planejamento e na gestão da política pública, e hoje eu vejo, por exemplo, que eu tenho contribuído para transformar realidades a partir da disseminação de conhecimento, né? De como atuar nessa área, como construir informações e orientações para que psicólogos possam cuidar de maneira efetiva, responsável e Com com compromisso ética, né, social. também, porque não é Com fácil, ética, né? exatamente. Não é nada Exato, fácil né? num momento, num cenário complicado como um cenário de desastre, tu manter, né, esse foco, saber trabalhar, saber organizar, né? Exato, Paula, você traz uma questão muito importante, né? Assim, que eu, em especial, nos últimos 4, 5 anos, tenho me dedicado, né? Que é compartilhar com os meus colegas psicólogos o quanto o fazer da psicologia precisa se dar no contexto de riscos e desastres de uma maneira permanente e não só no momento do impacto do evento, né? Que o desastre não termina quando cessa o fenômeno. A gente tem visto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? O desastre que ocorreu em maio, ele permanece do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista do sofrimento humano.
Então, para a psicologia, não basta oferecer o cuidado, né, no momento do impacto do evento. A gente precisa garantir que aquelas pessoas que foram afetadas sejam capazes de ter recursos, tanto individuais como coletivos, para retomar os seus cotidianos, reabilitar os seus fazeres, reabilitar a sua forma de vida, se possível, de maneira melhor do que tinha antes do impacto. Né? Porque se o evento ocorreu de tamanha magnitude, é porque essas pessoas viviam em uma situação de vulnerabilidade que as fez ser impactada de maneira tão determinante e tão forte, né? Então, eu tenho me dedicado bastante nesse momento a construir essa nossa responsabilidade nesta política pública, que é a atuação de maneira permanente, né? E que eu acho que aí, assim, é o que me fez, inclusive, ainda respondendo a tua pergunta, que me faz estar por tanto tempo nesta área, né? A ideia de que, como psicólogo, a gente pode atuar em diferentes fases da gestão de riscos e desastres. Então, há espaço para a psicologia na atenção no momento do impacto do desastre, mas há espaço esse espaço precisa ser ocupado também no planejamento das ações, nas atividades de psicoeducação, por exemplo, né, de preparação das comunidades, das equipes, nas estratégias de reabilitação de cenários, como eu disse, né, para que as pessoas possam retomar seus cotidianos. Então, eu vejo que não há como parar diante do tanto que é possível fazer, né? E diante do meu compromisso social mesmo como profissional de uma realidade em que eu estou inserida, né? Porque hoje todos nós vivemos aí num contexto de riscos de desastres, né? Então eu vejo a minha permanência como compromisso social, né? E não só profissional. E Dani, aproveitando, a gente falou do Rio Grande do Sul, tu falaste agora do Rio Grande do Sul, não sei se tu chegaste a vir aqui ou então tu trabalhou de alguma forma, né, remotamente com outros profissionais. A psicologia de emergência, na tua opinião, o que tu viu, o que tu ouviu sobre a tragédia, ela já se deparou com algo parecido que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre a ótica da psicologia? Paula, eu penso que antes da gente focar no desastre, que é, como eu disse, que ainda afeta o Rio Grande do Sul, a gente precisa destacar que, do ponto de vista da psicologia, desastre não se compara, né? Porque sofrimento não se compara, né? Desastre e sofrimento a gente não compara, a gente não para, né? Justamente porque o que define, né, para a psicologia a magnitude de um evento é o impacto que ele tem para aquele indivíduo, para aquela comunidade, né, que está vivendo aquela experiência. Agora, sem dúvida, né, o evento que o estado do Rio Grande do Sul viveu, né, em maio, que na verdade que se repetiu em maio, né? Ele começou a ser vivido em setembro do ano anterior, né, de 2023. Ele não só do ponto de vista da psicologia, mas da gestão do desastre de maneira geral, nos apresentou grandes desafios, né? Em função da magnitude, a gente teve um estado inteiro, né? Praticamente todos os municípios afetados ao mesmo tempo, em uma intensidade bastante importante, né? Um número de municípios muito grande que teve o seu território inteiro, né? Afetado. Teve um outro grande desafio que eu enxerguei também, né, com a experiência de atuação no Rio Grande do Sul, que foi a falta de informação,
né? Tanto por parte das instituições envolvidas na gestão do desastre, né, que, para mim, claramente, que faço contato com as instituições de assistência social, de saúde, de defesa civil, as instituições não governamentais, né, que prestam assistência. Então, eu tenho me ocupado muito de construir essa articulação entre esses diferentes atores. Percebi o quanto essas instituições não tinham informações sobre o que estava acontecendo, nem mesmo que aquilo poderia acontecer. E com a comunidade do Rio Grande do Sul também não percebi diferente. Não sei se você se recorda, e os que estão nos assistindo também, logo nos primeiros dias, a Guarda Municipal da cidade de Porto Alegre, o Marcelo se repetiu várias vezes. Os profissionais da guarda, né, profissionais de emergência, passavam pelo centro de Porto Alegre e aí eles pediam para que as pessoas saíssem ali daquela região, porque aquela região tinha a previsão de inundação. E as pessoas na verdade, não tinham escuta para aquele apelo, né? Aquele alerta, aquele apelo daquele profissional. Mas por quê? Porque as pessoas são desobedientes ou as pessoas, né, não atendem ao alerta? Não, porque elas nunca tinham experimentado aquela situação, né? Depois a gente foi ouvindo, né, que há mais de 40 anos aquilo não acontecia, então aquilo não fazia parte da realidade daquela população, e aí as pessoas não atenderam a esse chamado, né? Então, isso fica muito claro o quanto a informação sobre aquele tipo de evento não fazia parte da realidade daquela população, e também o quanto as instituições, né, com esse exemplo simples, né, o quanto as instituições não estavam preparadas a partir de cada uma delas e de maneira articulada entre elas para prestar a assistência necessária àquela população, né? Da mesma forma, eu ouvi de muitos colegas, assistentes sociais, psicólogos, agentes de defesa civil nos diferentes municípios, a fala de que, mas de novo, mas a gente ainda nem conseguiu se recompor da chuva que aconteceu em setembro. Então, essa fala também indica, é um indicativo para mim, né, do quanto as ações destes profissionais de emergência, em particular, estão muito focadas no impacto, né? A gente não tem ações permanentes nem antes da ocorrência do evento, né, do desastre A prevenção, né? Ou seja, na prevenção, na gestão do risco, na preparação das comunidades e das equipes, e nem eu via equipes imersas no processo de reabilitação dos cenários, que em tese deveriam estar, porque elas estavam vindo, essas instituições e esses atores sociais estavam vindo do desastre de setembro, outubro, do ano anterior. Então, na verdade, as pessoas estavam sendo pegas de surpresa mais uma vez. E é o que eu tenho dito, né, para essas equipes, para quem eu tenho contribuído aí com treinamentos, assim, não dá mais para a gente levar susto, né, gente? Porque a gente avançou muitíssimo do ponto de vista tecnológico, né, tecnicista até, de controle dos fenômenos em si, né? Mas a gente não tem avançado na mesma medida no que se refere ao planejamento intersetorial para as ações de garantia de proteção de maneira integral, não só a vida, né, como também a forma de vida das cidades que estão em risco.
né? Então, é importante a gente pensar que o desastre ele não acontece de uma hora para outra, né, Paula? E ele nem também se cessa no momento em que o fenômeno, por exemplo, como a chuva, para. O desastre não acaba quando a chuva para, né? Por quê? Porque o modo de vida daqueles territórios continua afetado, né? Você imagina e você, que é do Rio Grande do Sul, certamente viveu isso, né? Você se vê sem condições de sair da sua casa, né? A forma de circular na cidade, e das muitas cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi modificada, as pessoas não podiam sair de casa, né? As rotas também que eram previstas até para uma situação de cheia, não eram possíveis. Então, a forma de vida de um território foi afetada. E isso a gente precisa continuar pensando, né, planejando e se preparando, né, para o evento seguinte, que vai acontecer. Né? O que a gente pode mudar é o impacto que este evento terá. Né? E aí a gente tem muito trabalho como eu disse, a psicologia tem muito a ofertar na construção desta maneira de se adaptar a esta nova realidade imposta pela mudança climática, né? Eu acho que não dá mais, como eu disse, para a gente se assustar com mudanças climáticas. A gente precisa construir estratégias de adaptação a essas mudanças, porque a mudança está posta. Bom, Dani, tu falaste sobre a questão da ecoansiedade. Confesso que eu não tinha escutado esse termo ainda. E com as tragédias climáticas, com que o que a gente vê que vai acontecer, que está acontecendo e vai acontecer futuramente, isso é uma questão que eu acho importante para a sociedade profissionais de emergência, né? O que é importante sobre ecoansiedade? O que é importante os profissionais de emergência e a sociedade estarem atentos sobre esse tema? Paula, ótima pergunta, né? Até para eu poder compartilhar com os que estão nos ouvindo, né? O que me motivou a escrever sobre a ecoansiedade ou ansiedade climática, né? Primeiro, essa reflexão que vem ficando muito forte para mim, principalmente cada vez que eu presencio um cenário de desastre ou que eu sou convidada a atuar num cenário de desastre, que essa ideia de que o desastre não acaba quando o fenômeno natural é interrompido, ou mesmo fenômeno tecnológico, por exemplo, como o rompimento de uma barragem. Né? Na verdade, o desastre ele permanece, como eu disse, enquanto existe sofrimento, né? Então, e a ansiedade relacionada ao clima, ela vai estar presente naqueles locais, né? Naquelas comunidades, para aquelas pessoas que vivem a realidade do risco e que muitas vezes não sabem organizar os seus conteúdos individuais e a sua rede de proteção para enfrentamento a esta realidade. O que eu comecei a perceber? Que as pessoas, por exemplo, que vivem, né, um desastre, que vivem a experiência de ter passado por um evento impactante, e aí aqui eu quero fazer uma ressalva importante, que é importante a gente esclarecer de que não as pessoas que passam por pelo impacto de um grande desastre, elas não vão adoecer necessariamente em função deste evento.
né? De maneira geral, as pessoas conseguem reconstruir os seus cotidianos a partir das suas próprias ferramentas emocionais, né? E a partir da sua rede de apoio e também, claro, a partir da rede de apoio, da rede de apoio institucional, né? Que precisa estar disponível para isso. Bom, então, de maneira geral, o evento em si, ele não é adoecedor. O que é adoecedor, que eu costumo dizer, é o esquecimento do desastre, né? A pessoa viveu aquela experiência, né? E passados os primeiros dias, né? Que são os primeiros dias, inclusive, quando uma grande quantidade de ajuda de diferente natureza é ofertada, né? Passados esses primeiros dias, é como se o desastre saísse da mídia, saísse do conhecimento geral, né? E quem viveu a experiência fica com aquela realidade que foi desordenada pelo evento, né? E à espera de um próximo evento. E aí é onde entra a nossa ansiedade climática. Por quê? Porque a pessoa já sabe que aquilo pode acontecer, né? Eu já conheço, né, o que o clima, vamos dizer assim, né, pode ocasionar de bagunça no meu cotidiano, né? E se eu não tiver desenvolvido estratégias individuais e coletivas, né, para lidar com essa realidade, eu vou passar a ter um comportamento ansioso diante daquilo, né? Então, foi É o conhecido essa... sofrer por antecipação, né? É o conhecido sofrer por antecipação. Mas por que a gente sofre por antecipação, não só em função do clima? A gente sofre quando a gente não se sente seguro para enfrentar uma realidade que pode chegar, né? Se eu tenho segurança das minhas estratégias, né, e das minhas capacidades, né, de enfrentamento e de quais os recursos eu posso dispor diante de um perigo, eu serei mais competente para viver o momento presente e estar pronto, né, para enfrentar o perigo caso ele aconteça. Então, o que a gente tem observado é que, geralmente, a ansiedade em relação ao clima, ela é acompanhada de pesar, de raiva, de culpa, né? Porque agora eu tenho a informação sobre o clima, mas muitas vezes eu não sei o que fazer com essa informação. Essa informação por si, ela não é suficiente para a minha autoproteção e para a proteção de quem está próximo a mim. No caso, por exemplo, de profissionais de emergência, essa ansiedade que a gente chama de ansiedade climática, pode se tornar ainda maior, né? Se eu, enquanto profissional que conheço, né, o potencial devastador que pode ter um evento climático, né, não conseguir organizar estratégias de autoproteção, de proteção dos que estão mais próximos a mim, né, e até de disseminação do conhecimento que eu tenho para proteger aquele local onde eu vivo, né? Por isso é tão importante para os profissionais de emergência, em especial, que atuam, né, e que são formados para atuar no contexto de riscos e desastre, por isso é tão importante que esses profissionais estejam atentos, primeiro, ao autocuidado, né? É preciso conhecer e reconhecer quais são as próprias vulnerabilidades e as vulnerabilidades do território onde eu atuo, né? É preciso conhecer não só os recursos existentes na instituição onde eu atuo, mas quais são os recursos existentes nas instituições que são parceiras, né? E dessa maneira construir estratégias de enfrentamento que
podem ser individuais e coletivas. Então, estes profissionais de emergência, por exemplo, tendem a ter uma maior consciência ecológica. Então, a forma de a adoção de uma forma de vida mais sustentável, né, ela pode garantir, né, que eu tenha uma melhor acomodação, né, no sentido de estar mais ter atitudes mais coerentes, né, com o mundo que se apresenta. Né? E essa consciência ecológica, ela também pode ser compartilhada com a minha família, com os meus colegas de trabalho. Quer dizer, o que eu posso mudar no meu cotidiano para reduzir risco de desastre, por exemplo? Né? Quais os hábitos de consumo que eu tenho, por exemplo, como profissional, que eu posso modificar para que tenha um menor impacto no local onde eu vivo. É uma ecopostura, né? É uma ecopostura, né? Como que eu posso, por exemplo, cuidar de maneira diferente do lixo a começar da minha casa, né? Para que ele não represente um potencial risco não só para a minha própria família, como para ir para a comunidade onde eu vivo. E aí, aqui, Paulo, eu acho importante também destacar que a eco-ansiedade, ela não é e não pode, né, ser, vamos dizer, ser minimizada com ações individuais apenas, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A eco-ansiedade, ela é experimentada, claro, de maneira diferente por cada indivíduo, dependendo do seu grau de vulnerabilidade, tanto individual como social, seu grau de conhecimento, ela é experimentada de maneira diferente, mas o enfrentamento desta ansiedade, ela precisa se dar de maneira coletiva, né? Porque diz respeito à forma de vida global, né? Então, a gente sabe que o que eu faço aqui tem a ver com o que faz uma pessoa a quilômetros de distância de mim faz em relação à forma de viver neste planeta, né? Então, Que todos temos esse é o grande responsabilidades, desafio. né? Todos temos responsabilidade, né? Então, é uma ansiedade para a qual nenhuma outra, né? Mas essa, principalmente, não vai conseguir ser combatida tomando um ansiolítico, né? Ela definitivamente não diz respeito ao indivíduo, né? Ela diz respeito à Ao forma coletivo. de viver e estar no mundo. Exatamente. Bom, Dani, outro assunto que tu fala bastante nas tuas colunas é sobre as crianças. As crianças e os desastres. É um público que não se fala muito numa situação de tragédia, uma situação de desastres. E a psicologia de emergências tem um aspecto, né? Tem todo um cuidado em relação às crianças. Fala um pouquinho sobre esse aspecto. Paula, outro destaque importante que você faz trazendo essa temática, né? Porque para a psicologia de emergências e desastres, existem alguns públicos que são, a gente chama de públicos especiais, né? No sentido de que a gente precisa oferecer, né, um suporte de atenção psicossocial diferenciado, porque eles pela própria condição, já entram, né, no cenário do desastre com uma vulnerabilidade diferenciada, né, que são as crianças, as mulheres, né, os idosos
e as pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, primeiro a gente pensar que, mesmo no contexto que não seja um contexto de desastre, um cenário de desastre, são públicos que, por suas peculiaridades, ou por suas dificuldades de acesso a direitos, como no caso das mulheres, né, já apresentam maior dificuldade, maior vulnerabilidade, né? Eu costumo sempre lembrar, em especial para os meus colegas, né, que atuam no campo das emergências, profissionais de defesa civil, bombeiros, e para os colegas psicólogos, que a ocorrência de um evento não faz desaparecer, né, a ocorrência de um desastre não faz desaparecer todas as dificuldades que a gente tinha antes da ocorrência desse desastre. Então, por exemplo, as mulheres que sofriam com violência doméstica, elas vão continuar sofrendo com violência doméstica no espaço de um abrigo provisório, por exemplo. A violência doméstica não vai desaparecer porque a família foi para um abrigo. Muito ao contrário, é possível, inclusive, que seja agravada seja agravado esse contexto de violência. Da mesma forma, a violência doméstica com crianças, né? Por quê? Porque eu costumo dizer que o abrigo provisório, por exemplo, ele é uma cidade, ele é uma casa ampliada e uma cidade reduzida, né? Então, todas as dificuldades que se vivia no contexto intrafamiliar são levadas para o abrigo provisório. Da mesma forma, o idoso, né, que necessita de cuidados especiais em função da sua locomoção, do uso de medicamentos, isso tudo são ações de cuidado que precisam ser garantidas por políticas públicas, inclusive, que precisam ser garantidas no espaço do abrigo. No caso das crianças, né, e aí a gente tem aí, assim, que ter um olhar, de fato, ainda mais cuidadoso, né? Porque elas precisam, a partir desta vivência do desastre, ressignificar, né, a experiência que será uma experiência que ela vai levar por um período, em tese, de vida muito mais longo do que um adulto, né? Então, nesse sentido, a saúde da criança que é atingida por um desastre, ela precisa ser avaliada de maneira geral no contexto desse desastre, né? Então, a gente precisa observar, por exemplo, as mudanças importantes no comportamento dessa criança, as mudanças de humor, as mudanças, inclusive, fisiológicas, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, crianças que já não faziam xixi na cama, e que voltam a fazer xixi na cama no contexto do abrigo, por exemplo, né? Ou elas mudam o hábito alimentar. Então, a gente precisa ter esse olhar para a criança de maneira ampliada e sempre oferecer recursos, né, de apoio psicossocial baseados na criatividade, na ludicidade, na plasticidade, né? Então, as crianças, elas ressignificam a sua história através do uso de ferramentas que são diferentes da forma como o adulto pode fazer isso, né? O adulto, a gente tem a fala muito mais acessada, né, como ferramenta, para que a gente possa ressignificar esse processo e levar para a reabilitação do cotidiano, enquanto a criança precisa que é preciso que a gente utilize ferramentas, como eu disse, muito mais lúdicas. Então, por exemplo, garantir à criança o direito de brincar, né? Ainda que num contexto que
não seja o do seu cotidiano próprio, é importantíssimo. Por isso é tão importante, né, que a gente construa nos abrigos provisórios, por exemplo, os espaços de brincadeira. Por isso é tão importante que a gente retome o cotidiano das escolas, né? A gente tem vivido, infelizmente, agora também na realidade brasileira, muitos desastres relacionados ao uso de armas de fogo em escolas, né? Então, é preciso que a gente olhe, a partir desta criança, ah, como está se dando as relações que envolvem a comunidade escolar, né? Então, o problema não está na escola, né? Mas ele se materializou na escola. Que relações estão estabelecidas com essa criança, né? Quais são os atores que estão envolvidos? Então, além da família, quais são as redes de apoio existentes nessa comunidade, para que a gente, como nós falamos ainda um pouco atrás, a gente construa estratégias de psicoeducação para a mudança desta realidade de violência, por exemplo, né? Então, a partir da criança, a gente precisa ampliar as redes de cuidados, né? Que envolve a construção de um cenário de segurança para o desenvolvimento dessa criança, né? E também para que os adultos que estão responsáveis por esta criança possam oferecer, né, condições para que ela se desenvolva de maneira saudável, tanto do ponto de vista do seu desenvolvimento de ciclo de vida físico, como também emocional. Dani, tu tem falado bastante da questão dos abrigos, né, no protagonismo deles para a saúde mental nas emergências. E a gestão, o abrigo é parte de uma gestão nas emergências. Envolve também doações, envolve outras questões importantes para tu ter um atendimento e uma assistência humanitária adequada. Estamos sabendo cuidar dessa parte dessa gestão, o Brasil já sabe, já está preparado, tem muita coisa para fazer ainda a gestão das emergências, né? Então, Paula, a gestão de abrigos provisórios, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é um dos grandes desafios para a gestão de riscos e desastres. E daí eu acho que ainda é a nossa grande vulnerabilidade. O que eu tenho ainda percebido, né, nos últimos desastres que atuei, tanto no Rio Grande do Sul, como no Espírito Santo, na Bahia, é que as diferentes instituições que devem se envolver na gestão de um abrigo provisório e também a própria comunidade e as instituições não governamentais de assistência, né, humanitária, que se ocupam, por exemplo, com doações, né, o que é excelente, né, elas só pensam no abrigo no momento do desastre, no momento em que as pessoas já estão batendo na porta do abrigo, né? Que geralmente acontece de maneira rápida, né? Assim, por quê? Porque as pessoas só saem das suas casas em último caso, porque a casa ela é o lugar que confere a segurança de cada um de nós, não é? Então, assim, a gente só sai da nossa casa, mesmo que o outro te diga que a sua casa não é segura, você só sai da sua casa quando você entende que, de fato, ali você não pode ficar mais por diferentes motivos, né? Que vão afetar a tua integridade e a integridade da sua família. Mas
Ao ir para o abrigo, né, geralmente isso acontece no tempo, né, de ocorrência do evento, por exemplo, de maneira rápida. Né? Então, geralmente o que a gente tem visto é que as equipes, como eu disse, dessas diferentes instituições, nunca estão suficientemente preparadas. Por quê? Porque a gestão de abrigos, assim como tantas outras, precisa ser planejada em um momento que antecede e muito o impacto do desastre. Né? O planejamento de abrigos é uma ação de prevenção e redução de risco. Né? Existem diferentes políticas públicas que têm competência e responsabilidade na gestão de abrigos. A assistência social, a saúde, a educação e a defesa civil, para dizer das principais, vamos colocar assim, que tem orientações dentro das suas políticas públicas, né, como responsabilidade de atuação. No entanto, o que a gente tem visto atualmente é que estas áreas de atuação, elas às vezes até têm planos prévios para a gestão de abrigos, mas estes planos não convergem, eles não se articulam, né? E aí o que a gente muitas vezes vê no momento do desastre são, às vezes, excesso de recursos, por exemplo, como você trouxe, de doações e pessoas com dificuldade de acesso à alimentação. Excesso, por exemplo, de doações de roupas e pessoas com dificuldade de acesso a roupas que são adequadas para a sua realidade. Né? A gente, de novo, no Rio Grande do Sul, viu isso acontecer. A gente não tinha roupas, por exemplo, para pessoas obesas. Como assim? A gente não sabia que existiam pessoas obesas na comunidade? As pessoas não são essas mesmas pessoas que vão para abrigo, geralmente são as pessoas que já são assistidas pela política de assistência social do município. Essas pessoas não são acompanhadas, também são acompanhadas pelos programas de saúde da família, então essas pessoas não são previamente cadastradas, então essas políticas não se conversam, né, para que a gente possa garantir uma assistência adequada no momento do desastre. E aí a gente tem ou falta de recurso ou o que eu acho ainda pior, um mau emprego de recursos, inclusive de voluntários, né, Paula? Porque a gente não planejou previamente quantos voluntários eu preciso a partir das áreas de risco que eu tenho no meu município. Que tipo de voluntários eu preciso? Por quanto tempo? Isso tudo são informações que a gente pode organizar, né, de maneira prévia, né, na prevenção, na preparação, para que a gente possa oferecer uma melhor resposta. Né? Então, eu diria que hoje, para a gestão de abrigos, o nosso maior desafio, né, é convencer, né, os diferentes atores envolvidos de que a gente precisa planejar as ações previamente, né, para oferecer uma assistência adequada no momento do impacto do desastre e também para oferecer uma estratégia eficaz de desmobilização desses abrigos. Porque também não é só dizer, olha, acabou, parou a chuva, a cidade secou, as casas estão limpas, um beijo, tchau. Né? Então, não é dessa forma, né, que as pessoas vão retomar os seus cotidianos de uma maneira sustentável e com segurança, né, de que elas não vão estar vulneráveis a um evento próximo que poderá acontecer. É como então, tu disse anteriormente, né? Tu falaste anteriormente, é um trabalho contínuo, né? Ele não acaba. Exato. Exatamente. Por quê? Porque o trabalho de cuidado, de atenção, precisa ser um trabalho permanente, né? Ele é multidimensional,
profissional e precisa ser permanente. Inclusive, o cuidado vindo dos profissionais de emergência de maneira geral, não só do psicólogo, né? Ele precisa, esse profissional de emergência precisa garantir, por exemplo, né, com um trabalho contínuo, de que o seu pedido, né, para que saia de uma área de risco seja atendido, né? E isso não vai acontecer se a gente não fizer essa estratégia de aproximação com as comunidades de maneira permanente, por exemplo, né? Ou se a gente não desenvolver planos de comunicação, aí vai muito da tua área, né? Como a gente desenvolver planos de comunicação com estes profissionais de emergência ou a partir destes profissionais, para que a informação, né, de fato faça sentido para essas comunidades e elas possam ser parceiras, né, nessas estratégias de autoproteção e de proteção dos territórios. Certo. Dani, a gente também está indo quase 5 anos de uma Covid. Nossa, passou o ano, parece que foi ontem, né? Mas vai fazer 5 anos. O Brasil está preparado para outra pandemia? O que a psicologia viu? E o que tu avalia? Os profissionais estão preparados? A sociedade está preparada para enfrentar outra pandemia pesada? Então, Paula, não sei se uma fala, talvez muitos entendam como uma fala pessimista da minha parte, mas eu posso garantir que não é, né? Eu não acho uma fala pessimista da minha parte dizer, né, que os efeitos da pandemia não cessaram, né? A pandemia não acabou, né? Os efeitos da pandemia ainda não acabaram. Voltando àquela lógica que eu trouxe para vocês, né? De que enquanto existe o sofrimento, o desastre permanece. Então, do ponto de vista da pandemia da Covid também, né? Hoje, a gente ainda vive consequências da pandemia, né? Pouco se sabe ainda sobre os efeitos, por exemplo, da Covid longa, que muitas pessoas ainda têm experimentado. Isso eu estou falando aqui do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista dos efeitos no corpo, né? Do ponto de vista da saúde mental, em especial, aí vou trazer aqui muito para a nossa realidade, né? Para os profissionais de saúde de emergência, são incontáveis o número de profissionais, né? Incontáveis, que eu quero dizer, assim, a gente tem estatística disso, mas são muitos, né? O número de profissionais em todo o país que ainda estão afastados em função do adoecimento mental em decorrência do que viveram na Covid, né? Então, muitos afastados por transtorno de estresse pós-traumático, em função de transtornos de ansiedade, né? Porque nós fomos profissionais que perdemos muitos, além de familiares, né? Muitos de nós perdemos muitos colegas de trabalho, né? Além disso, não só os profissionais de emergência, mas todos nós ainda estamos experimentando uma nova forma de viver a partir da pandemia, né? A gente muito facilmente percebe que hábitos foram alterados no nosso cotidiano. Por exemplo, isso que a gente está experimentando, né? Agora de poder fazer conversas, de poder fazer transmissões, né? De conteúdos através de, da tecnologia, né? Através
dos mecanismos virtuais aí que a gente não fazia antes. Isso é ótimo, mas é uma nova forma de se relacionar, né? E isso tem determinado a forma como a gente, inclusive, tem construído os nossos afetos, né? E isso tem impacto direto na forma de trabalhar, na forma que a gente tem construído, inclusive, as relações de trabalho no que se refere do ponto de vista econômico e social, né? Então, eu entendo que, neste sentido, a gente ainda está experimentando os efeitos da pandemia de Covid. E quando tu me pergunta, né, se a gente está preparado para uma nova pandemia, eu também temo que não, né? Porque eu entendo que, em função de muitos aspectos, né, a gente precisa evoluir no que se refere ao que eu disse anteriormente, na nossa capacidade de planejamento e articulação principalmente das diferentes políticas públicas, né? Então, eu vejo que, a despeito da nossa maior facilidade, por exemplo, de acesso à informação, a gente vive aí um grande apagão, né, de informações que sejam confiáveis, né? Justamente porque a gente aumentou aí as nossas fontes, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que é como a gente ouve, mas eu não sei em quem acreditar, né? Eu não sei se que a informação que eu recebo se é real ou se não é real, né? Então, no que se refere, por exemplo, à proteção à saúde, a gente pode dizer que a nossa saúde se encontra ainda muito vulnerável, né? Porque a gente não tem informações, acesso a informações que nos possibilite a autoproteção, né? Então, eu temo que a gente não esteja preparada ainda para enfrentar uma nova pandemia, principalmente em função da nossa vulnerabilidade de acesso à informação, né? E a nossa capacidade de articulação de serviços, né? Para que as pessoas tenham, de fato, o seu direito de proteção à saúde garantidos. Dani, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o mito, né, do profissional de emergência que deixa sua carga emocional no cenário. Desastre, no cenário da emergência, que depois, vida que segue. Mas acho que não é mais bem assim. Hoje já tem uma nova visão sobre o assunto. Que recado tu daria para o profissional de emergência hoje? Talvez ainda não se deu conta que ele tem sentimentos, tem emoções. Qual é o recado que tu daria? Paula, sem dúvida, né, os profissionais que atuam em situações de emergência e desastres, ainda hoje são considerados, ou mesmo se veem como super-heróis do mundo real, né? Ou então, como a gente costuma dizer, se veem como mestres de salvar vidas, né? Mas muitos destes profissionais, muitos de nós, né, ainda não temos a consciência e não temos também a segurança de, de poder dar um limite para isso, né? A gente ainda não tem muitas vezes, né, a segurança necessária de uma retaguarda institucional, inclusive, né, para solicitar
o suporte de apoio emocional em função da atividade realizada, né? E isso faz com que muitos profissionais se vejam, né, muitas vezes obrigados do ponto de vista, né, emocional de seguir, né, nessa missão de salvar vidas, né? Mas é importantíssimo, como você trouxe, né, que esses profissionais tenham clareza, né, que são pessoas comuns, né, que são capacitadas, né, são vocacionadas e capacitadas para atuar em contextos extremos, mas que são pessoas comuns, né? Que possuem limitações físicas, que possuem limitações emocionais e que precisam ser, além de treinadas e preparadas, cuidadas, né? Porque como você disse muito bem, a realidade que um cenário de desastre impõe é sempre uma realidade muito impactante e de muito sofrimento, né? Então, é importante que esses profissionais tenham desenvolvido as suas competências pessoais, é importante que a gente mantenha sempre estratégias de autocuidado e de proteção, por exemplo, como atividade física, boa alimentação, boa rotina de sono, né? Que a gente cuide para que as nossas relações e relações dos nossos grupos de apoio sejam consolidadas, né, para que elas funcionem como essas relações sejam, na verdade, espaços do que a gente chama de espaços de descompressão, né, daqueles momentos, né, que são tão impactantes quando a gente está atuando. Agora, é importante também que as instituições que abrigam estes profissionais de emergência também tenham nas suas organizações, na sua gestão, uma preocupação com a saúde mental destes profissionais. É muito comum, Paula, eu já ouvi várias vezes, né, durante o meu percurso profissional, de ouvir de militares, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, que é a minha instituição de origem, falas assim: olha, coronel, eu não me afasta do serviço, não. Eu não queria deixar de correr para o socorro, mas eu não queria mais trabalhar com aquele chefe, né? Então, é comum a gente ouvir que o problema não é a atividade fim, mas as relações de trabalho que envolvem esta atividade. O que eu quero dizer com isso? Que é preciso cuidar não só da saúde deste profissional, deste indivíduo, mas é preciso cuidar da saúde do ponto de vista de saúde mental desta organização. O que é adoecedor, me parece, na maior parte das vezes, não é a atividade em si, né? Mas sim a dissonância, a discrepância que há entre a atividade que este profissional exerce, né, com aquilo que é requerido dele. Né, o que a gente chama de dissonância entre o trabalho real, que é o de salvar vidas, com o que é solicitado a ele do ponto de vista da organização, que muitas vezes é incompatível com o cenário que ele atua, né? E aí esse profissional perde a possibilidade de ser criativo no exercício da sua função, né? Ele perde a possibilidade de ser flexível, né? E aí sim ele adoece. Então a gente precisa investir muitíssimo, né, na saúde destas organizações, pensar que o adoecimento do profissional de emergência, ele não se dá no indivíduo, na maior parte das vezes, mas se dá
no contexto. E aí, nesse sentido, a gente precisa construir programas de cuidado e atenção psicossocial para os profissionais de emergência a partir das instituições que oferecem esse serviço, né? É preciso cuidar de quem cuida, né? E de maneira coletiva, organizacional. Dani, eu menti para ti. A gente tem mais uma perguntinha, mas às vezes pode ser simples para alguns, mas difíceis para outros. Mas eu gostaria de saber quem te inspira. Paula, sem dúvida, me inspiram todos os meus colegas com os quais eu já atuei, né, nesse contexto de emergências e desastres, pessoas que de maneira cotidiana, né, pensam em maneiras melhores, né, de ofertar cuidado em suas diferentes áreas, né? E me inspiram principalmente as pessoas que já viveram uma situação de desastre e que ressignificaram essa experiência, principalmente a partir do coletivo, né? Então, ver comunidades inteiras, né? Cidades inteiras afetadas por um desastre, se reconstruir a partir dessa rede de um coletivo, né? Desses coletivos, é sempre para mim muito inspirador, né? É o que me motiva ofertar o meu fazer profissional, né, como psicóloga, cada vez mais, né? Aumenta a minha crença sempre, né, de que o meu compromisso é oferecer, né, o que eu tenho de conhecimento para que essas pessoas, em especial aquelas mais vulneráveis, possam ter acesso aos seus direitos e ressignificar, né, a partir das suas realidades, né? Então, são sempre as pessoas que me inspiram, sempre as pessoas que me inspiram. Certo. Eu só tenho a te agradecer. Tu também é uma inspiração. Eu sempre aprendo cada vez que eu converso contigo. Sabe que eu adoro bater um papo contigo. E eu sempre aprendo mais, vou conhecendo mais sobre esse assunto, psicologia das emergências, que eu acho fascinante. Obrigada, viu, Dani? Paula, eu que agradeço imensamente, né? E te digo que você é uma dessas profissionais de emergência também, né? Que me inspiram e que inspiram a tantos, né? Assim como toda a equipe da revista Emergência, que se dedica justamente a fazer o que eu mencionei, né? Oferecer conhecimento para que estes profissionais possam mudar realidades, né? Então, é isso que a equipe da revista Emergência faz, né? E que a gente siga aí juntos nessa construção, né? Essa construção de mudança de realidades para uma realidade melhor, mais promissora, mais segura e mais feliz, né? Com comunidades mais seguras. Com certeza. Muito obrigada. Com certeza, seguimos. Esse foi o Emergência Entrevista de hoje. Falamos com a psicóloga Daniela Lopes, que trouxe o assunto Psicologia das Emergências, tema fundamental hoje em dia para a construção de sociedades resilientes e de profissionais de emergência mais saudáveis mentalmente. Obrigada. Até a próxima.